Bom dia a todos. Me apresentando rapidamente, meu nome é Guilherme Setúbal Souza e Silva, sou atual presidente do IBRE e também atualmente trabalho na Duratex, empresa do Grupo Itaúsa, nas áreas de novos negócios e relação com investidores. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui junto com o Luiz Vasco, da Deloitte, que vai apresentar uma pesquisa muito interessante que foi feita ao longo do primeiro semestre com grandes empresas, pequenas e médias aqui do Brasil. E encorajo vocês também, convido depois para vocês olharem a pesquisa a fundo. A gente vai passar aqui os principais highlights da pesquisa, fazer alguns comentários, mas a pesquisa em si é muito rica e muito interessante. E, enfim, quem tiver oportunidade, encorajo todos a fazer um deep dive nessa pesquisa que é muito rica para todos. Luiz, por favor. Bom, obrigado, Guilherme. Senhoras e senhores, prazer estar com vocês. Os resultados da pesquisa feita pela Deloitte IBRE conjuntamente, junto a empresas, para entender o que aconteceu com as empresas nesses últimos anos, quais foram as ações tomadas para se adaptarem ao ambiente. Então, vamos à nossa pesquisa aqui. Começa com o contexto, a gente vai falar sobre a metodologia da pesquisa, a visão das empresas, percepção de investidores, juízes e desafios de RIs, obviamente, depois uma conclusão. O interessante dessa pesquisa é que ela procurou ouvir vários entes do ambiente econômico, né? Não só empresas como investidores, como vocês vão ver, como empresas na posição de devedores ou de credores e também de RIs. Bom, qual é o contexto, né? Nós vimos aqui nos últimos anos uma série de mudanças no nosso país, teve manifestações sociais que se dissiparam rapidamente, o impeachment, uma crise político-econômica, as operações anticorrupção Brasil Novo, né? A gente não aceita mais o que nós convivemos em muito tempo. As empresas, obviamente, inseridas nesse ambiente de mutação, tiveram que se adaptar a essas demandas do mercado, né? Nenhuma empresa é maior que o mercado, as empresas têm que se adaptar. E o que elas fizeram nesses últimos tempos, o que elas acham que devem fazer para continuar na sua trajetória, buscando eficiência, obviamente, lucratividade. Foram 224 profissionais, a coleta foi entre abril e maio. É importante ressaltar que nesse período a gente ainda não tinha enfrentado essa crise agora que tivemos de abastecimento com a greve dos caminhoneiros, né? Isso está afetando de maneira drástica a nossa economia. Ontem, uma grande empresa do setor de alimentos teve que colocar 5.400 funcionários de volta para casa por problema de abastecimento. Então, há algumas repercussões que nós ainda não percebemos, mas que estão ocorrendo aí através dessa greve que vivenciamos. Bem, esse é um dos termômetros da atividade econômica, né? O número de recuperações e decretações de falência. Então, se nós percebermos aqui no tempo, mas que elas subiram, cresceram bastante entre 2016 e 2017, com uma perspectiva que havia de um crescimento maior a partir de 2018. A gente vai ver que ainda há essa perspectiva, porém, um crescimento em menor escala. Nós percebemos que o número de recuperações e decretações de falência diminuiu. Mas, na verdade, esse gráfico é interessante para que a gente entenda que, enquanto nós não fizermos aqui no Brasil reformas estruturantes, nós teremos sempre esses voos de curto prazo, né? Então, você cresce, a economia se aquece, aumenta salários, mas, infelizmente, a produtividade não cresce na mesma proporção, e isso causa inflação, aí depois a economia desce. Então, enquanto nós não tivermos as reformas que o país precisa, dificilmente a gente vai ter um crescimento sustentado e um planejamento de longo prazo. Isso aqui é um outro ponto interessante, que mostra a taxa de inadimplência da pessoa jurídica, física e a taxa de desemprego.
Eu acho que isso mostra, se a gente perceber aqui a linha cinza, que o brasileiro, no fim de contas, é um bom pagador, né? Embora, assim, a pessoa física, vocês vejam que as empresas passaram por dificuldades, né? O desemprego aumentou bastante, mesmo assim, a taxa de inadimplência da pessoa física se manteve em declinante. Isso é um bom sinal, mas, por outro lado, isso mostra que, com 13 milhões de desempregados, nós não temos, e com a confiança do consumidor em baixa, há um pequeno investimento na compra, pequena compra de bens duráveis, principalmente, e os bens duráveis, eles representam uma parcela maior da cadeia de valor, né? Então, isso mostra que ainda, provavelmente, a gente vai sofrer um pouquinho mais de tempo sem uma pujante economia. Bom, indo para a pesquisa. Foram 167 empresas, aqui do lado direito os senhores podem ver a distribuição geográfica. Foram 35 profissionais de RIs. Guilherme, fique à vontade para... 18 investidores, um que também é credor, investidor, são 4 juízes também, que nós procuramos trazer a visão de vários participantes do ambiente econômico, muito embora os juízes sejam poder judiciário, mas eles presidem casos de grandes reestruturações de empresas. 35% das empresas são empresas pequenas que responderam, até 100 milhões de faturamento, e 7% são empresas com faturamento superior a 5 bilhões de reais. Depois, alguns resultados que eu vou mencionar, por exemplo, a questão de emissão de bonds por um pequeno número de empresas, porque, obviamente, para você emitir títulos e vendê-los no mercado internacional, você precisa ter um tamanho um pouquinho maior. Quem nós ouvimos foram juízes, fornecedores. Então, aqui a gente pode entender empresas no papel de fornecedor e também empresas no papel de clientes, né? Que nós vimos na pesquisa é que houve um grande movimento de reestruturação de contratos e de endividamento de empresas, quer seja indo para frente na sua cadeia com seus distribuidores e também empresas junto a seus fornecedores. Nós percebemos que houve um movimento de ajuste muito grande, obviamente, para atender às demandas recentes da economia, todos os desafios que ainda persistem. Devedores, RIs, investidores, então, esses foram os entes ouvidos. Em relação às empresas, para que os senhores possam ter uma ideia do contexto, entre elas, 4% são empresas iniciantes, 12% em fase de crescimento, 41% delas maduras, 32% em declínio e 11% em estado pré-falimentar. Aqui, entre 2012 e 2014, nós percebemos que as empresas aumentaram o seu endividamento, né? Investindo em aumento de produtividade, aumento de escala, novas aquisições, folha de pagamento cresceu, despesas administrativas também, a receita líquida, porém, o resultado líquido declinou. Por que isso? Porque, embora a receita líquida tenha aumentado, as despesas administrativas, custos de endividamento e folha de pagamento foram superiores ao aumento da receita. Com isso, a gente teve um resultado líquido declinante. Só um comentário aqui, Vasco, e pessoal, que eu acho que é bem interessante, muitas empresas estavam num ciclo de expansão entre 2012 e 2014. Né? Então, assim, foi muito comum, as empresas foram muitas pegas no contrapé, né? Eu dei ontem, conversando com o Vasco, o exemplo da Duratex. A Duratex ela fez um investimento de R$1 bilhão em 3 fábricas novas entre 2012 até final de 2013, comecinho de 2014. Né? Então,
ela se endividou em mais de 1 bilhão, ela dobrou sua dívida líquida, exatamente no momento que veio a crise e ela não conseguiu gerar caixa, né, não conseguiu gerar retorno sobre os ativos novos dela. Então, ela teve um endividamento muito alto, ela teve aumento de folha de pagamento por contratação de novos funcionários por conta dessas novas plantas, ela aumentou despesas administrativas, muitas vezes, durante 2007 a 2014, o salário base dos colaboradores aumentavam 2%, 3% acima da inflação, então estava tendo um ganho real de 2%, 3%, que não era acompanhado por um ganho de produtividade. A receita líquida até que estava aumentando, só que numa velocidade menor do que os seus custos, tanto financeiros quanto administrativos, o que deu um resultado líquido pior, e aí entrou no biênio 15 a 17, que foi talvez assim, uma das grandes crises, a maior crise financeira e de PIB do Brasil dos últimos anos. Isso mesmo. Então, 2015, 2017, nós vimos um declínio de endividamento. Mais para frente, a gente vai perceber que houve um aporte muito grande dos acionistas, né? Os bancos retraíram suas linhas. Ontem, Guilherme e eu estávamos mencionando que algumas carteiras de corporate de grandes bancos está menor do que estava. Obviamente, os bancos também procuraram ter um movimento defensivo. Folha de pagamento aqui, obviamente, 13 milhões de desempregados, né? Ele percentual menor sobre os números da empresa. Despesas administrativas, aqui a gente já vê as empresas se reestruturando, se ajustando a um mercado extremamente volátil e incerto, e o resultado líquido continua abaixo do esperado. Acho que vale mencionar que no endividamento, a gente teve dois movimentos, como o Vasco falou. O primeiro foi aporte de sócios, então muitas empresas tiveram que recorrer a novos investidores ou aporte dos sócios existentes para capitalizar a empresa, né? E também teve um movimento, principalmente em 2017, que foi o que as empresas começaram a gerar caixa, voltaram a gerar caixa. Como elas não tinham nenhum plano de novos investimentos, elas começaram a pré-pagar as suas dívidas, né? Isso explica um pouco, como o Vasco falou, da redução da carteira corporate dos bancos. Então, os bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, eles devem ter tido uma redução na carteira corporate na ordem de 10% a 20%, por dois fatores. Um pouco mais restritivo no crédito, mas também porque bons nomes começaram a gerar caixa e começaram a pré-pagar suas dívidas por conta dos elevados custos financeiros e da falta de novos projetos. Então, aqui, olhando para a perspectiva entre 2018 e 2020, continua-se ainda pensando em diminuir o endividamento, isso depois, Guilherme, se quiser. A folha de pagamento, isso é positivo, novas contratações, obviamente também o investimento, não se espera grande investimento por conta de capacidade ociosa ainda elevada em muitas empresas. Despesas administrativas, isso é algo que a gente entende que veio para ficar, as empresas cada vez mais se reestruturando e cortando custos, buscando eficiência, aumento de resultado e de receita. Acho que só um comentário, como o Vasco falou aqui, em relação ao endividamento. Isso mostra claramente que as empresas vão continuar pagando dívida e que não tem novos investimentos. Então, enquanto tiver... Acho que tem dois fatores aqui, né? Tem um cenário de incerteza eleitoral e um pouco de incerteza global, ou seja, o mundo está um pouco mais incerto do que estava alguns meses atrás. E tem o fato também que a grande maioria das indústrias estão com elevada capacidade ociosa. Então, na média, aí, as indústrias devem estar com uma utilização de capacidade por volta de 60% a 65%. Significa que, mesmo na retomada econômica, não há necessidade de novos investimentos, o que explica um pouco essa redução do endividamento. Tá. Obrigado, Guilherme. Então, aqui, outra questão que nós vimos, a queda de receita líquida, né? Então, a gente percebe que a receita líquida caiu continuamente nos últimos anos. E um ponto interessante aqui é que praticamente 80% das empresas não estão ainda numa situação razoável na sua relação de EBITDA, dívida líquida sobre EBITDA dela, né? Sobre a geração de caixa. São empresas que ainda conseguem gerar caixa. Eu acho que isso é um fator bastante importante para nós, e que aqui realmente tem 20% de empresas que poderão ter problemas assim. Acho que nesse aspecto, acho que vale mencionar aqui o trabalho muito forte que a grande maioria das empresas no Brasil fez durante a crise, que foi a redução de custo.
né? Então, acho que assim, o programa de redução de custo foi a pauta número 1 da agenda de todas as empresas. Isso ajudou muito nessa redução do endividamento, enfim, a perda menor do EBITDA que seria com o custo que ela tinha anteriormente. Então, isso ajudou a trazer as empresas para um nível razoável de relação de dívida EBITDA. Aqui, em razão do tempo que a gente vai ter um tempo menor, a gente vai passar nos principais pontos com vocês, tá? Então, um dos principais, 55% das empresas procuraram lançar novos produtos e serviços, né? Então, isso, obviamente, é uma questão de necessidade de sobrevivência das empresas ligadas à inovação. Eu posso dar um exemplo da empresa que eu trabalho. Há um programa formal de inovação em que nós entendemos que nos próximos 7 anos, grande parte da nossa receita, a maioria da nossa receita virá de produtos que nós não, de serviços que nós não prestamos hoje, né? Então, com a demanda do consumidor, com o evento de telecomunicações, a comunicação passando rapidamente, novas demandas, a inovação se torna preponderante para todas as empresas, quer seja produtos, modos de prestar serviço, atender o seu cliente, não importa. Eu acho que é interessante aqui, a gente não está falando só de startup, não estamos falando só de empresas novas, né? A gente está falando de empresas e indústrias tradicionais que estão com áreas de inovações cada vez maiores e procurando se reinventar, né? A gente conversa com várias empresas informalmente também, e é impressionante como todas as empresas têm clareza que provavelmente a maioria dos produtos que ela vende hoje, ela não vai vender daqui a um período de talvez 5, 6 anos. Né? E por isso essa necessidade constante de estar inovando. Então, acho que é bem interessante, porque não isso aqui não é somente empresas novas, startups, empresas pequenas. A gente está falando de empresas e indústrias tradicionais do mercado. E além disso, isso fugindo um pouco da nossa pesquisa, o desafio com os novos profissionais, né? Antigamente, você tinha aqueles profissionais que faziam carreira, hoje os profissionais, se você não tiver uma empresa atrativa para o seu público interno, você não consegue atrair e reter talentos que vão te dar suporte para todas as ações. Aqui, 28% das empresas receberam capital por parte dos sócios, isso, obviamente, uma questão conjuntural, né? Desinvestimentos de ativos para fazer caixa, outras viram possibilidade de aquisição. Os pontos importantes aqui que nós vimos, obviamente, né, a gente está falando de uma crise econômica, a gestão financeira, um dos focos da nossa pesquisa, a reavaliação sobre o retorno dos ativos, né? Então, eu preciso desse ativo, ele está trazendo, eu tenho um retorno esperado por esse ativo, se eu não tenho, talvez seja melhor nós nos desfazermos dele, ou o que eu preciso fazer para que ele traga o retorno que a gente espera. Eu acho que vale mencionar aqui, eu acho que também a grande maioria das empresas fizeram um trabalho muito forte na questão de capital de giro, né? Então, isso é claramente percebido nos balanços, né? Você pegar um balanço de uma empresa em 2013 e 2014, comparando com o que ela é hoje, você vê claramente uma redução elevada do nível de estoque, né? Um alongamento do prazo de fornecedor, redução do prazo de cliente. Então, assim, todo mundo, as indústrias como um todo, fizeram um trabalho muito forte no working capital delas, na estrutura de capital, redução de endividamento e melhora do capital de giro. Então, você vê que era uma prioridade de 40% da agenda das principais empresas que responderam essa pergunta. Sem dúvida, a injeção de capital pelos sócios, né? Então, isso mudou a estrutura de capital das empresas. Aqui, com relação à gestão de custos também, aqui a gente lembra que tem empresas médias também. Então, a modernização de ferramentas de diagnóstico, obviamente, você tem empresas mais avançadas, mais desenvolvidas, empresas grandes que têm isso, faz parte do seu DNA, mas tem outras empresas que não prestavam atenção à gestão de custos mais propriamente dita. Já vi várias empresas importantes, que nem todas tinham uma visão clara sobre os seus custos. Eu acho que, em relação a custo, acho que vale citar aqui
que acho que um dos maiores benefícios, né, se é que a gente pode falar que a crise traz benefício, mas acho que um dos grandes benefícios que a crise trouxe para várias empresas é a questão de gestão de custo, né? Acho que todo mundo aprendeu pelo hard way o quão importante é você controlar o custo, né? É uma variável que muitas vezes está na mão das empresas, muito mais do que nas receitas. Eu acho que assim, acho que a lição é o custo depende muito mais das ações dos executivos das empresas, né? As receitas também, obviamente, mas numa magnitude menor, dado que ela depende um pouco da demanda do mercado, etc. e tal. Então acho que as empresas entenderam claramente o recado de que ter o custo controlado no momento de crise faz uma baita diferença. E o interessante é que essa lição veio para ficar, né? Isso não vai ser desaprendido, então são empresas se tornando mais e mais competitivas. E um último ponto interessante aqui é a questão de revisão de contratos, renegociações com seus fornecedores, só que algum fornecedor também pode ser cliente de uma outra empresa. Então, toda a cadeia se ajustou, né? Em termos de preço, condições de pagamento, houve uma grande reestruturação dos contratos até então. Estratégia de planejamento, né? Então, assim, obviamente, né, isso constante monitoramento e cada vez mais de perto sobre o mercado, a não perda do foco, né, do negócio, e a busca pela eficiência, obviamente, isso é uma das questões que, no final de contas, é quase que a soma de todas essas ações. E aqui, no caso, é mencionado sobre a reorganização de determinados departamentos. Será que eu preciso ter todas essas áreas? Eu posso juntar duas áreas? O que eu posso fazer para manter a minha qualidade, ao mesmo tempo aumentar a minha eficiência? Vamos lá. Acho que uma coisa muito relevante que começou a aparecer nas empresas é a questão da gestão da governança corporativa e de gestão de risco, né? Então, assim, área de compliance, área de controles internos, área de gestão de risco, que eram áreas que muitas empresas tinham ou não davam tanta importância, muitas tinham, não davam muita importância, ou não tinham, passou a ser muito relevante na crise, né? Todo mundo começou a dar muito valor por todos isso não é só fator crise, mas é por todos os escândalos que a gente passou pelo país em questão de corrupção, lavagem de dinheiro, isso despertou nas empresas uma necessidade muito forte de restauração de área de compliance, área de controle, área de gestão de risco. Então, aparece isso como 10%, mas eu acho que isso é uma tendência que cada vez vai ser mais relevante para o dia a dia das empresas. E na questão de gestão de investimento aqui, aproveitando o gancho, eu acho que é o que a gente comentou lá atrás, a priorização de investimento, né, a olhar cada ativo de uma forma muito singular, né, vendo se faz sentido para o planejamento estratégico da empresa, né, o quanto esse ativo, de fato, ele gera de retorno para o meu acionista, se ele paga o meu custo de capital. Eu acho que assim, um foco muito maior de análise de cada projeto das empresas após 2015. Bom, aqui a visão de investidores, né? O que os investidores perceberam ali? Que as empresas tiveram que, obviamente, aprimorar a gestão na sua governança, aperfeiçoar e expandir a gestão de riscos, né? Riscos de toda ordem, rever o retorno sobre os seus ativos, mas, ao menos, isso é um apanhado que nós vimos nos slides anteriores. E, principalmente, aprimorar a forma de comunicação com o mercado e partes interessadas. Eu particularmente, tenho uma visão sobre o papel do RI, que eu acho que ele deveria até ser quase que RS, uma relação com os stakeholders. Expandir um pouco o papel do RI, Expandir, né? Porque há vários casos que nós atuamos que o papel do RI, principalmente com o público interno, foi tão importante e a ajuda para que não houvesse uma perda tão grande de valor da empresa foi muito maior do que simplesmente com investidores. Assim. Então, eu acho que, não é porque eu estou no evento do IBRE aqui, mas o papel do RI eu vejo como preponderante, não só para investidores, mas para todos os stakeholders. Acho que sem dúvida, né? No momento de crise, você saber se comunicar com os seus clientes, com os seus fornecedores, né, com as comunidades nas quais as empresas se relacionam, seja por conta de plantas em cidades no interior dos estados,
né, sendo com imprensa, com os próprios colaboradores internos, né? Acho que o RI ele tem essa facilidade de comunicação, né? E eu concordo plenamente com o Vasco. Acho que essa expansão do papel de RI, de você se comunicar com todos os seus stakeholders, é fundamental. Acho que talvez ninguém melhor do que os RIs para poder fazer esse tipo de comunicação com todos os seus partes interessadas, vamos dizer assim. Ok. Bom, nós também entrevistamos alguns juízes que conduzem casos bastante relevantes, casos de bilhões e bilhões de reais. E qual a visão deles sobre aquelas reestruturações de empresas que já estão na esfera judicial? Nós aqui procuramos grifar os principais pontos das falas, mas tudo isso está no nosso relatório, que está à disposição dos senhores ali fora. Mas a questão de garantir a transparência, né? Sempre a transparência, a comunicação é fundamental, principalmente em processos de reestruturação, né? E a legalidade, obviamente, vê que os processos andam de acordo com a legislação vigente. O outro ponto importante aqui é que houve um amadurecimento. Essa lei de reestruturação, recuperação de falências e recuperação de empresas e falências, ela tem somente 13 anos, né? Então, precisa um tempo para que o mercado consiga se adaptar a essas mudanças, a entender. Eu lembro, nós temos um envolvimento com essa lei desde 2003, 2 anos antes dela entrar em vigor. E, naquela época, quando uma empresa entrava com processo de recuperação judicial, ela era mal vista, né? Infelizmente. Hoje já se entende se a reestruturação ou a recuperação judicial parte de qualquer empresa, pode passar por um momento desse. Nós vimos há alguns anos atrás, nada menos do que a General Motors entrando no Chapter 11 e saindo fortalecida. Hoje ela está numa situação bastante boa. Acho que vale mencionar aqui, né? Acho que o caso de sucesso do Chapter 11 nos Estados Unidos é muito maior do que da recuperação judicial no Brasil, né? Acho que hoje menos de 20% das empresas que entram em recuperação judicial saem da recuperação judicial com sucesso, né? Acho que, enfim, acho que tem um pouco de adaptação das empresas à nova lei e tem um pouco de aprimoramento da própria lei, né? Acho que, se não me engano, o Congresso agora vai tramitar um projeto de lei dando uma modernizada na recuperação judicial, tentando trazer ela de uma forma mais palatável e com uma forma de maior sucesso nas empresas, né? E também acabar com essa mistificação de que entrar em recuperação judicial é o fim da linha, né? No final das contas, o que mostrou também no slide, uns 4, 5 slides para trás, é que as empresas entram em recuperação judicial no momento que ela já está quase morrendo, que ela tem muita chance de sobrevivência. Né? E se ela realmente assumisse antes que ela pudesse entrar em recuperação, talvez o índice de sucesso seria muito maior também. Isso, perfeito. Aqui, esse juiz mencionou a necessidade dos credores se unirem, né, num processo de recuperação. Muitas vezes, credores, não há um alinhamento entre os credores, né? Então eles deveriam se alinhar mais para fortalecer a sua posição numa negociação junto com a empresa devedora. Esse foi o ponto que o juiz quis mencionar aqui. E, por último, conseguir... Assim, na verdade, esse juiz diz que a lei tem que ser melhor aplicada, não necessariamente reformulada, né? Então, será que nós aplicamos a lei da melhor maneira? Será que ela é tão ruim? Ou será que a gente tem que mudar? Ele acha que, na verdade, que a gente poderia aprimorar a sua aplicação. E a gente comentou também, Vasco, que a importância de você ter juízes especializados nisso. Ah, sim. Né? Obrigado. Acho que hoje ele pode cair na vara de qualquer juiz que provavelmente às vezes viu uma, duas ou até nenhuma recuperação judicial. Né? E se você eventualmente formar varas de juízes especializados em recuperação judicial, vai ser muito melhor para os dois lados, para os credores e para os devedores. Né? Perfeito, Guilherme. Ontem nós estávamos discutindo isso, a formação de varas especializadas regionais, né? Porque às vezes uma grande recuperação, uma responsabilidade enorme cai com um juízo que nunca viu uma recuperação na vida, com um juiz que ele tem que decidir questões extremamente relevantes, ele não necessariamente está preparado para aquilo. As varas regionais poderiam auxiliar nesse sentido. Exato, você monta um corpo técnico, né? Muitas dessas decisões ao longo do processo são extremamente técnicas e difíceis de ser tomadas, e quanto mais especializado for,
talvez aumente muito mais a chance de sucesso também. Isso. Agora aqui a gente entra na parte de RI. O que você quiser perguntar? Então, aqui vamos falar um pouquinho dos desafios da relação com investidores. Né? Então, aqui a gente está falando sobre o quê? A importância do RI na valorização da companhia. Tá? Alguns dados interessantes. Então, praticamente 80% das empresas entrevistadas, elas têm um modelo próprio de valuation. Né? Então, 80% das empresas entrevistadas, elas fazem seu próprio valuation, elas sabem o valor delas. Por que isso é muito importante? Isso é uma ferramenta de extrema importância para o RI, para ele poder se comunicar com o mercado, ele vai saber exatamente a hora que ele pode considerar a empresa barata ou cara na sua visão, né? E eu acredito que ninguém tem mais informação do que a própria empresa para poder construir seu próprio modelo. Né? Então, acho que isso é muito relevante, isso é uma ferramenta de extrema importância para o RI se comunicar com o mercado. Eu achei um número bastante alto, fiquei bastante satisfeito, acho que é o que mostra o quanto as empresas e as áreas de relação com investidores de cada empresa estão se estruturando nos últimos anos. E, Guilherme, um ponto importante é que isso também é uma boa ferramenta para a empresa efetuar recompras de ações Sem também, dúvida, não? né? Eu acho que assim, está aí um bom momento. Né? Quer dizer, a gente viu das últimas semanas, com a queda que teve a Bolsa, algumas empresas que tinham programa de recompra aberto aproveitaram esse momento para fazer grandes recompras, para defender as suas ações e, obviamente, também achando que era uma oportunidade para poder ter ganhos financeiros, dado que o preço negociado estava muito abaixo, tinha um gap muito grande entre o market value dela naquele dia para o que a companhia acredita que a empresa vale de fato. Aproximadamente 70% das empresas entrevistadas, ela mantém um alto nível de engajamento dos RIs com a estrutura de governança. Né? Então, isso mostrando quão importante o RI ser a principal canal de comunicação né, com os investidores, com a parte de governança corporativa da empresa. Achei um número bastante alto também. E 43% das empresas, o último ponto aqui, adotam métricas de programas de RI, tais como o número de reunião com investidores, benchmark com bancos internacionais, gap entre o valor interno e o valor de mercado e volume de negociação. Passando para o próximo slide agora, falando sobre o grau de desafio em comunicar a percepção de valor da empresa. Tá, vou passar um pouco rápido aqui por conta de tempo, mas basicamente os bancos e credores veem muito valor nessa comunicação dos RIs com os bancos. Acionistas internacionais também têm grande valor nisso. Já os investidores e acionistas nacionais não veem isso como grande importância. No próximo slide, as ações dos RIs caso a empresa entre em processo de reorganização. Né? Então, assim, quais são as ações que os RIs devem tomar, quais são as coisas importantes que ele deve se programar para fazer. Então, 73% fala da condução e planejamento de comunicação entre as partes interessadas. Aí, pegando o gancho no que o Vasco apresentou aqui, o quão importante é o RI nessa hora. Né? Essa hora, o valor do RI ele é intangível, ele tem um valor muito alto, dado que ele vai ser o principal meio de comunicação com todos os stakeholders. Né? Essa hora é a hora que o RI tem que bater no peito e assumir a sua responsabilidade de comunicação com todas as partes interessadas. 66% falando da conscientização alta e média de administração acerca do valor da empresa. Nessa hora de reorganização, é muito importante que todos os seus executivos saibam exatamente o valor da empresa. Né? E aí sim entra o papel do RI de fazer essa comunicação de forma muito assertiva. Né? Momentos de reorganização, muitas vezes se precisa do quê? De novos investidores. Daí, de novo, a importância do RI. 63% falando da importância do RI na busca de novos investidores. De novo, ninguém melhor na empresa que o RI para saber o valor que ela tem de fato e onde ele pode encaixar novos investimentos. Passando para o último slide agora. As diferenças aqui tem uma pesquisa feita de 2015 a 2017, depois de 2018 a 2020, que são as diferenças de prioridades entre o que o RI acredita que é prioridade para ele e o que os investidores acham que deveria ser prioridade do RI. Tá? Então, ponto interessante aqui. Foi unânime, tanto para o RI quanto o investidor, eles acham que a prioridade do RI é melhorar a percepção do valor da empresa para o acionista. Né? Então, isso já era o número 1 do RI no triênio 15 a 17, era número 3 para os investidores, hoje passou a ser a prioridade para os dois. Tanto o RI quanto os investidores acreditam que melhorar a percepção do valor da empresa é a prioridade para o RI. Gerenciar as expectativas de relacionamento entre as partes interessadas. Para os RIs, essa é a prioridade número 3, para os investidores, a prioridade número 2. Né? Captar a percepção do mercado e repassar a alta administração.
O RI acredita que isso é muito importante, então esse diálogo entre o que o mercado está falando deles, os analistas de buy-side, sell-side, os reports de research, é número 2 para os RIs, os investidores acreditam que é o número 4. E, por último, gerenciar o fluxo de informações. Essa é a 4ª prioridade na cabeça dos RIs entrevistados e a 3ª para os investidores. Passo para o Vasco para fazer a conclusão aqui, que o nosso tempo está se esgotando. Bem, então, nós vimos um grande movimento de readequação da estrutura de capital, né, a relação entre patrimônio líquido e passivo, ali a reestruturação do endividamento, nós vimos na cadeia inteira, né, a cadeia inteira se reestruturando, o seu cliente com o seu fornecedor, a renegociação de contratos, né, vários contratos, isso a gente viu com a grande maioria das empresas, fez isso. A reavaliação do planejamento e comunicação com as partes, o RI, no momento, principalmente, como foi mencionado aqui pelo Guilherme, principalmente em momento de crise, ele tem um valor ainda maior, ele sempre tem valor, mas em crise eu diria que ele é preponderante. E o crescimento do resultado baseado em eficiência operacional, né? Então, nós vimos aqui que as empresas fizeram lição de casa, toda a cadeia tem feito essa lição de casa. O que a gente precisa agora é buscar reformas estruturantes para o nosso país. Bom, Guilherme, eu acho que era isso. Encerramos aqui o nosso painel, estamos abertos a perguntas. Isso. Eu não sei como vai ser conduzido aqui, se... Ah, então tá bom. A gente tem um tempo para perguntas e respostas, isso? Ok. Pessoal, a gente está à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta. A gente está por aqui. Pois não. Pleuga, presidente da Abrasca. Nos painéis iniciais, vocês mostraram algumas estatísticas tipo 17%, 5%. E o resto? Não faz nada? Por exemplo, em termos de empresas, as iniciativas que tomaram na época de crise. Então, tem percentual, o número agora é aleatório. Sim. Então, mas vocês somando dá talvez 20%, 30%, 40% e o resto? Isso está na pesquisa inteira, né? A gente separou alguns pontos aqui. A gente não tem aqui, eu não tenho aqui para falar para o senhor agora, né? Todas. Sim, mas não significa que o resto não tenha feito nada, não é isso? Não, absolutamente. Às vezes o resto pode ter tomado outras ações. Essa foi uma condensação das respostas só. De nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, se não houver nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar por aqui. Aí todo mundo tem um tempinho maior para o seu almoço. Ah, não, tem outro painel, né? Na sequência, tem outro painel. Bom, pessoal, em nome da Abrasca e do IBRE, agradeço a presença de vocês e convido para o próximo painel.